Segundo Samuel, capítulo 16. Ziba e Simei, o adversário de Davi. Quando Davi havia acabado de passar pelo topo, Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 caixas de passas, 100 de frutas de verão e um recipiente de couro cheio de vinho. Então o rei perguntou a Ziba: "Que pretendes com isso?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para o transporte da família do rei, os pães e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho é para os que se cansarem no deserto beberem." O rei perguntou ainda: "Onde está o filho de teu senhor?" Ziba respondeu ao rei: "Ele permanece em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai." Então o rei disse a Ziba: "Tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu." Então Ziba, inclinando-se, disse: "Que eu seja aceito por ti, ó rei, meu senhor." Quando o rei Davi chegou a Baurim, ia saindo dali um homem chamado Simei, filho de Gera, da linhagem da família de Saul. Ele vinha amaldiçoando. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, embora todo o povo e todos os guerreiros estivessem à direita e à esquerda do rei. E, amaldiçoando-o, Simei dizia assim: "Sai, sai, assassino perverso. O Senhor está te retribuindo por todo o sangue derramado da família de Saul, no lugar de quem tens reinado. Mas o Senhor já entregou o reino a teu filho Absalão. Agora tu estás condenado, pois és um assassino." Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Porque esse cão morto amaldiçoaria o rei meu senhor? Deixa-me passar e corta-lhe a cabeça." Mas o rei disse: "Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Se ele amaldiçoa, é porque o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Então, quem dirá: por que fizeste isso?" Davi disse mais a Abissai e a todos os seus servos: "Meu próprio filho, gerado por mim, procura matar-me, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e me dê o bem em lugar da maldição deste dia." Davi e os seus homens prosseguiam seu caminho, enquanto Simei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e jogava a terra. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão e ali descansaram. Os conselhos de Aitofel e Uzai para Absalão. Absalão e todo o povo, os homens de Israel, chegaram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Uzai, o arquita, amigo de Davi, foi até Absalão e disse-lhe: "Viva o rei, viva o rei." Porém, Absalão perguntou a Uzai: "É assim que mostras lealdade para com o teu amigo? Por que não acompanhaste o teu amigo?" Uzai lhe respondeu: "Não, serei daquele que o Senhor, este povo e todos os homens de Israel escolheram, ficarei com ele. Além disso, a quem eu serviria? Por acaso não seria a seu filho? Servirei a ti como servi a teu pai." Então Absalão disse a Aitofel: "Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer." Aitofel respondeu a Absalão: "Deita com as concubinas de teu pai, que ele deixou cuidando do palácio. Assim, quando todo Israel ouvir que te fizeste detestável para com teu pai, todos que estão contigo se reanimarão." Assim, armaram uma tenda no terraço para Absalão
e ele se deitou com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Os conselhos que Aitofel dava naqueles dias eram considerados, tanto por Davi como por Absalão, como resposta de Deus a uma consulta. 2 Samuel, capítulo 17. Aitofel disse também a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens. Então irei e perseguirei Davi esta noite. Eu o atacarei enquanto está cansado e sem forças, e o aterrorizarei. Então todos os que estiverem com ele fugirão, e ferirei somente o rei. E farei todas as tropas voltarem a ti, como uma noiva à casa do seu esposo, pois tu procuras tirar a vida de apenas um homem. Assim todo o povo estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Uzai chegou, Absalão lhe disse: Foi isso que Aitofel aconselhou. Seguiremos o conselho dele? Se não for assim, diz o que pensas. Então Uzai disse a Absalão: O conselho que Aitofel deu, desta vez não é bom. Uzai disse ainda: Tu sabes bem que teu pai e seus homens são guerreiros e estão furiosos, como a ursa no campo roubada dos seus filhotes. Além disso, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com as tropas. Nesse momento, ele está escondido em alguma caverna ou em algum outro lugar. Quando alguns forem mortos no primeiro ataque, os que souberem disso dirão: houve um massacre entre as tropas que seguem a Absalão. Então até o soldado valente que tem coração de leão, sem dúvida temerá, porque todo Israel sabe que teu pai é corajoso e que os que estão com ele também são valentes. Eu aconselho que depressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu vás à luta pessoalmente. Então nós o atacaremos onde quer que esteja, e cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Assim não sobreviverá, nem ele, nem um só dos soldados que estão com ele. Mas se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e a arrastaremos até o ribeiro, até que não fique ali nem mesmo uma pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de destruir Absalão. Uzai disse também aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel desse modo, mas eu aconselhei assim. Agora mandai avisar depressa Davi: não passes esta noite nos desfiladeiros do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que o rei e suas tropas não sejam aniquilados. Jonatas e Aimaas estavam esperando junto a Enrogel, e uma criada ia e lhes passava informações, para que eles as transmitissem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou a Absalão. Porém, eles partiram depressa e entraram na casa de um homem em Baurim. Havia um poço no quintal da casa, e eles entraram ali. A mulher pegou a tampa e fechou a boca do poço, e espalhou grão triturado sobre ela, assim nada se soube. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Aimaas e Jonatas?
A mulher lhes respondeu: eles já passaram o riacho. Depois de procurá-los, sem sucesso, voltaram para Jerusalém. Quando eles partiram, Ahimaás e Jonatas saíram do poço e foram avisar Davi, dizendo-lhe: levantai-vos e atravessai depressa as águas, porque Aitofel deu tal e tal conselho a vosso respeito. Então Davi e todas as tropas que estavam com ele levantaram-se e atravessaram o Jordão. Ao nascer do sol não havia ninguém que não tivesse atravessado. Quando percebeu que seu conselho não havia sido aceito, Aitofel selou o jumento e foi para casa na sua cidade. Depois de arrumar sua casa, enforcou-se e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então Davi veio a Maanaim, e Absalão atravessou o Jordão com todas as tropas de Israel. Absalão pôs Amasa para chefiar o exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o Jezreelita, o qual havia se deitado com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. As tropas de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. O exército de Davi derrota Absalão. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim. Pegaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos feitos com leite de vaca, e os levaram a Davi e às tropas que estavam com ele, para que comessem, pois diziam: as tropas estão famintas, cansadas e sedentas no deserto.